Olá, meninas, boa noite, sejam bem-vindas à maratona de lives em preparação aí à semana Supere o Câncer de Mama. Eu vi que muitas de vocês já estavam aqui esperando, ansiosas. Eu atrasei um pouquinho porque eu ainda estava atendendo, então estava dando atenção à minha última paciente aqui e acabou atrasando. E para fazer essa live, eu já comentei isso, mas vocês não imaginam o tanto de botão que eu tenho que apertar aqui para colocar tudo no ar. Então, agradeço que vocês já estavam aí, obrigado por terem me esperado. A live de hoje realmente vale a pena a espera. E a gente está aí no 10º dia, né, consecutivo dessa maratona de lives. E se você já está aí com um gostinho, né, de vai acabar, não se preocupe, né, eu não vou parar de fazer as lives. A gente só vai voltar para aquele ritmo de antes, que é aquela live uma vez por semana, né, nas quintas-feiras, às 20 horas. Então, mas eu estou preparando aí mais novidades para vocês e eu falo mais para o final. Aproveite que você está entrando aqui, meninas, e já faça o convite, né, para suas amigas aí que ainda não conhecem aqui o canal, que não sabem quem procurar quando tiver alguma dúvida a respeito de câncer de mama. Coloque lá no grupo das suas amigas oncológicas. Esses dias alguém me mandou uma mensagem e disse assim: doutor, eu tenho um grupo que se chama As Oncolocas. Nossa, eu nunca ouvi esse termo, Oncolocas. Eu já vi Oncofriends, Amigas do Laço e tudo mais, mas Oncolocas eu não tinha escutado ainda. Então tá aí o nome bem sugestivo aí. Deixa eu chamar aqui as meninas do Instagram também. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu sempre tenho que começar a live para depois conseguir chamar elas. Acho que agora vai dar. E já vá colocando aí também de onde que você está falando. Tem aqui as meninas que sempre estão aqui conosco, né? A Maria Bukowski, que eu já sei que é lá do Rio Grande. A Isamil. Quem mais está aqui das meninas conhecidas? A Conceição eu já vi por aqui. Então, boa noite a todas vocês aí. Tem gente desejando Feliz Páscoa. Muito obrigado. Muito bem, a live de hoje é sobre obesidade. Daí você vai falar, mas doutor, de novo, eu já sei, doutor, que obesidade tem relação com câncer de mama. O senhor já falou, a Nutri já falou, o doutor Sela, o outro endocrinologista que teve aqui essa semana, já falou, mas para você ver a importância desse tema, né? Eu trouxe aqui uma convidada especial, a doutora Ariane. Ela é médica endocrinologista, eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho, para que você realmente saiba, né, como evitar a obesidade, como que você pode tratar, né, porque eu vou perguntar para ela, mas será que a obesidade é uma doença? Será que as pessoas obesas não são aquelas pessoas, você é obeso porque você é desleixado, porque você não se cuida, ou se realmente a obesidade é uma doença, tá? Então, essa é uma pergunta que eu já vou deixar aqui esperando. Então, por isso, já vou chamar aqui a doutora Ariane para vocês conhecerem ela aqui. E aí, Ariane, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder vir aqui compartilhar um pouquinho desse tema com você e com as super mulheres. Sim, sim. Nós já estamos aqui a semana toda, Ariane, falando sobre câncer de mama e os vários aspectos relacionados ao câncer de mama. E a questão da obesidade, nem vou falar de peso, daí a gente vai entrar nesses termos depois, né? Ela é muito importante. E você é endócrino, né? Fala um pouquinho assim, que um médico precisa fazer para ser um endocrinologista, e se endócrino é só médico de gordinho ou se ele trata outras coisas também, Ariane? Muito bem. Então, eu sou endocrinologista. Para a gente se tornar um endocrinologista, o caminho mais longo, talvez, e o mais completo, digamos assim, são os 6 anos da faculdade de medicina. Aí a gente precisa fazer uma primeira especialização em clínica médica, que dura 2 anos, então é um programa de residência médica de 2 anos. Tanto a faculdade quanto a residência de clínica médica eu fiz aí em Cascavel, na UniOeste, no HU. E aí, mais 2 anos de endocrinologia, que aí eu fui lá para o Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto,
onde eu fiquei mais 2 anos, e hoje ainda sou aluna de doutorado lá da USP de Ribeirão Preto. E essa parte de metabolismo, né, eu sempre tive muito interesse, e foi a minha área de pesquisa em síndrome metabólica, uma doença lá da endocrinologia mais específica. E não é só de gordinhos, né, que a gente cuida deles também, mas de quem está muito magrinho a gente também pode ajudar, né, tanto na investigação de problemas do peso, tanto para mais quanto para menos, quanto de alterações do metabolismo. Então, por exemplo, diabetes é uma alteração de metabolismo da glicose, alterações de colesterol e de triglicerídeos, pacientes que têm doenças da tireoide, qualquer glândula, né? As suprarrenais, aquela que a gente tem no cérebro, que secreta prolactina, que talvez você também, como mastologista, tenha muitos relatos desse, né? Então, o endocrinologista cuida dos hormônios e do metabolismo. Muito bem. Então você começou cedo, com 14 anos, né? Com essa carinha pequena, assim, Que nada. Eu sempre digo que eu vou agradecer minha dermatologista, porque tem muito paciente que entra e fala, mas meu Deus, quantos anos você tem? Ninguém acredita que eu já passei dos 30, né? Fico feliz. Sim, então tá bom. Vamos começar definindo, porque assim, eu falei assim, gordinho de propósito, né? Não me entendo mal, eu também estou acima do peso ideal, mas assim, Ariane, obesidade, ela é só estar acima do peso, é só ser gordinho ou tem mais fatores envolvidos? E também aquilo que eu perguntei antes, ser obeso necessariamente é falta de cuidado ou ele também é considerado uma doença, assim, por alguns outros fatores? Muito importante essa primeira pergunta, né? Então, o que é, né, estar acima do peso? A gente usa como uma classificação geral, uma definição geral de obesidade, aquele paciente com excesso de gordura corporal. O modo mais genérico da gente ver, analisar se a pessoa está com excesso de gordura corporal é por meio de um índice, que a gente chama de índice de massa corporal, em que a gente pega o peso da pessoa e divide pela altura 2 vezes, né? Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Nesse valor que vai resultar dessa conta, se esse número tiver acima de 30, a gente já vai considerar como obesidade. Mas isso não vai nos responder como está a composição corporal dessa pessoa. Então, esse número a gente usa muito para estudos mundiais, para estudos nacionais, né, para investigar como está a distribuição da obesidade, do sobrepeso. Mas a gente sabe que existem outras maneiras, né? Esse não é o modo mais exato da gente ver pessoa a pessoa. Então, alguns exames que a gente pode lançar mão, que vão analisar como está a composição corporal, e estando com uma composição da parte de gordura um pouco acima, né? Então, o nosso peso é composto de músculo, de ossos, de todos os nossos órgãos e da gordura. Então, se a nossa gordura está num percentual muito acima, a gente vai considerar isso como um excesso de acúmulo de gordura, que vai ser classificado como sobrepeso ou obesidade. Uma outra maneira também que a gente pode lançar mão é a medida da circunferência do abdômen, né? Então, com uma fita métrica comum, aquela de tipo de costureira, né? Que a maioria das pessoas tem em casa, a gente faz uma medida ali próximo da região do umbigo e dependendo do valor dessa medida, a gente vai considerar como daí uma obesidade abdominal, que é aquela concentrada entre os órgãos ali no intestino, né? Que a gente já tem um pouquinho de gordura ali normalmente, mas ela pode aumentar. E isso também pode ser dentro dos órgãos, como o fígado, né? A gente pode ter o acúmulo da gordura no fígado e isso gerar algumas outras consequências. Então, a gente tem vários modos de definir se aquela pessoa está com excesso de gordura ou não, né? Não é só o peso. E com relação a outra pergunta, né, que você comentou, se realmente é uma questão de falta de
empenho. Cuidado, empenho, vergonha na cara, né? Você não faz isso. A gente ouve muito isso, né? Isso de modo de conhecimento geral, assim, digamos, né? Ou talvez de falta de conhecimento geral, eu diria. Porque não é esse o problema, né? E isso é um preconceito que existe bastante, que dificulta muito o tratamento. Porque a pessoa começa a pensar que realmente, eu sou preguiçoso mesmo, né? O meu problema é que eu sou preguiçoso, eu tô acima do peso porque eu sou preguiçoso, porque eu sou preguiçosa, né? E não é isso que acontece. Hoje a gente conhece muitos fatores, muitas alterações da parte genética, da parte do metabolismo, do gasto de energia, né? Que a gente, como se fosse um motor de um carro, que a gente gasta o combustível todo dia. Então, são várias coisinhas que vão somando e vão levando a esse aumento do peso, né? Então, não é falta de vontade, né? E muitas vezes o paciente recebe você tem que fazer exercício, como se o fato de fazer exercício fosse realmente emagrecer numa quantidade significativa. E a gente sabe que não é isso, né? E a gente pode até aumentar a frustração dessa paciente quando a gente fala, você tem que fazer exercício para emagrecer. E daí ela vai fazer exercício, ela topa o desafio. E ela não consegue emagrecer, porque existem vários outros fatores. Ela fala, também vou parar porque não está adiantando mesmo, né? Então, entender que é um problema de saúde multifatorial, que quer dizer que tem várias coisas que vão causar, que a gente vai precisar tratar várias frentes, né? Vai ter que ser um tratamento multiprofissional para a abordagem desse problema. Uhum. E já vamos estender um pouquinho essa pergunta. E quais são, assim, as principais causas de obesidade quando a gente tira o fator aí sedentarismo e tudo mais, mas assim, causas talvez médicas ou causas que o endócrino avalie, assim, ou exclua elas para dizer se que realmente o paciente é obeso por esse desbalanço entre gasto calórico e ingestão calórica. Uhum. Então, assim, a gente tem algumas doenças, né, que podem favorecer a obesidade, podem gerar a obesidade. Tem algumas alterações hormonais. Alguns exemplos, o hipotireoidismo, tá? Esse é o mais comum, né? Eu tenho a tireoide que engorda. Então, essa é uma doença que pode levar ao aumento de peso. De modo geral, não é um peso de gordura, tá? Há uma redução do gasto, do metabolismo, mas é um acúmulo de líquido, acúmulo de algumas proteínas na pele e que vão gerar o aumento de peso. Então, essa é uma doença que a gente precisa avaliar. Existem outras relacionadas ao hormônio que chama cortisol, que em excesso vai gerar obesidade, acromegalia, né? Então, são doenças que podem estar relacionadas a isso. Isso a gente precisa avaliar sempre, pessoalmente, numa consulta, né, ou até mesmo online, por meio da avaliação física mesmo do paciente, que tem umas características bem marcantes. E existe mais raramente umas doenças genéticas, tá? Que aí não vem o aumento de peso isolado, né, Douglas? Geralmente tem outros achados, até de alteração de puberdade, que aí são doenças muito, muito raras. Então, a principal causa realmente de obesidade é esse desequilíbrio entre a ingestão de calorias e o gasto de calorias, né? Que fica o saldo positivo aí num longo prazo. Isso leva ao acúmulo de gordura. Uhum. E a gente vê assim a obesidade como um problema muitas vezes estético, né? Porque eu queria caber naquela roupa, porque agora tá chegando o verão e eu queria ir para a praia e não queria os pneuzinhos lá aparecendo. É só isso, obesidade? Será que é só estética ou existem outros fatores associados, assim, ou doenças que podem ser consequências do diabetes, não, da obesidade? Sim, existem. E esse é o grande alerta, justamente, que a gente faz para os níveis de sobrepeso e obesidade que a gente vê hoje, né? Então, cerca de 60% da população brasileira, no último levantamento, está acima do peso. E eu falo sempre, a gordura, ela não é ela é um órgão do nosso corpo, mas ela não é
ela não existe simples e puramente para armazenar a nossa energia excedente. Ela é uma glândula, ela é um grande produtor de hormônios, um grande produtor de inflamação. E a gente tem alguns tipos de gordura no nosso corpo. E dependendo de onde está essa gordura, o prejuízo na saúde é até maior. Por exemplo, a gordura embaixo do subcutâneo, que as mulheres geralmente acumulam mais na região do quadril, em geral essa gordura é mais benigna, no sentido, não tem relação com câncer nenhuma, né? Acho que eu vou usar até um outro termo, ela é menos nociva, ela é menos grave, ela nos preocupa Menos ruim, né? Isso, no sentido metabólico da coisa, né? Porque essa gordura localizada embaixo da nossa pele, ela não gera tanta inflamação no nosso corpo todo. Já aquela gordura que a gente acumula em excesso dentro do abdômen, que é essa que eu falei antes, que fica entre os órgãos ali, a gordurinha do intestino, essa gordura pode acumular em volta do coração, dentro do fígado. Essa é uma gordura extremamente perigosa, tá? Porque ela sim tem uma grande atividade hormonal e inflamatória. Então, quando ocorre esse acúmulo, não é simplesmente o aumento do peso que ocorre, né? Ocorre também um aumento de inflamação. Inflamação é uma resposta do nosso sistema imunológico, então das células de defesa, de várias substâncias que elas geram, que elas produzem, em resposta a esse acúmulo de gordura. E isso altera a produção de vários hormônios, a resposta de vários hormônios que a gente precisa ter dentro do tecido de gordura, dentro do músculo. São coisas bastante elaboradas, que andam muito bem alinhadas no nosso corpo para tudo andar nos conformes, né, Douglas? E quando ocorre essa inflamação em excesso, é uma inflamaçãozinha, mas que dura muitos anos. E isso vai gerando algumas lesões que, em geral, o paciente não tem sintomas, né? Então, é uma doença crônica e silenciosa, que o paciente, em geral, se sente bem, né? Não vai ter um sintoma que o preocupe tanto a ponto de pedir ajuda. Sim. A Cláudia colocou aqui, e eu concordo com ela, muitas vezes a gente pensa nessa parte sistêmica e também a parte, né, de órgãos, como fígado, coração e tudo mais. Mas ela também coloca aqui, por exemplo, alterações articulares, né, alterações de desgaste aí da coluna, de joelhos e tudo mais, por causa do excesso também de peso. Então, também e isso às vezes até dificulta, né, porque às vezes nessas pacientes, muitas vezes o gasto calórico, ele não consegue ser tanto por causa da dificuldade delas de mobilização e tudo mais. Então, realmente, Cláudia, é um problema mesmo. Outra coisa, e a gente está falando aqui, né, sobre câncer, e eu vi que você colocou um post ontem no Instagram sobre isso, né, sobre câncer e obesidade. Eu vi que não é só câncer de mama, né, que a obesidade influencia. Eu até fiquei pensando em qual órgão, né, qual câncer que não tem relação com a obesidade, porque você colocou uma listinha ali bastante grande. Qual que é essa relação direta entre obesidade e câncer? Por que talvez, quando a gente analisa todos os fatores de risco de outros cânceres, sempre tem obesidade no meio, né? Sim, exatamente. E é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Então, eu coloquei justamente para tentar trazer essa questão informativa e já puxando para o assunto da nossa live de hoje, né? Então, o que acontece, né? Como eu estava falando antes, a gente tem essas alterações da parte da inflamação, né? E isso não é uma questão muito benéfica para o nosso metabolismo, para o funcionamento das nossas células, que por si só, com o passar dos anos, com o nosso envelhecimento, já vão sofrendo algumas pequenas mutações. E o nosso sistema imunológico, ele é o grande vigia dessas alterações. Como isso tudo vai estar num status inflamatório, algumas mudanças vão passar despercebidas, tá? Que não eram para evoluir, vão acabar evoluindo. E um grande culpado, eu acho que a gente pode chamar dessa forma, nesse contexto todo do aumento do peso,
com o câncer é a insulina, né? A resistência à insulina. Então, para o pessoal entender bem, a insulina é um hormônio vital, a gente não vive sem insulina. E o que ela faz? Ela pega a energia e fornece, ela pega a glicose e fornece para as células para que a gente consiga gerar energia. E quando ocorre o aumento do peso, ocorre uma alteração no funcionamento normal da insulina. É como se ela ficasse resistente. A gente tem que abrir uma porta. Antes, uma insulina conseguia abrir essa porta, agora a gente precisa de 3, 4, 5 insulinas para fazer o mesmo serviço, e ela não consegue fazer muito bem. E isso é decorrente de algumas alterações que ocorrem na parte genética, molecular dentro da célula, de todas as células, quase todos os tecidos podem sofrer essa alteração. E isso vai favorecer que essas mutações comecem a acontecer. E aí, como a gente sabe, e aí você vai saber até muito melhor do que eu, o quanto isso tem influência na origem de uma lesão como o câncer, né? Sim. No câncer de mama, principalmente, a gente tem esse fator de... E existem hormônios que estimulam o câncer que são muito parecidos com a insulina, né? Então, às vezes, a célula de tumor ali usa essa resistência à insulina para começar a crescer, né? Tem esse processo inflamatório, às vezes a gente pensa, não, se tem inflamação, quer dizer que é bom, porque tem mais células de defesa, mas o câncer consegue driblar a parte ruim dessa inflamação, que é, ou seja, ele ser eliminado, e só pega a parte boa, que é o aumento da vasculatura, né? As células ficam mais soltas, ele consegue entrar mais dentro das estruturas, né? A resistência por esse processo inflamatório ser muito crônico, as defesas já vão ficando mais fracas, né, por causa disso. Então, o câncer, ele é ardiloso mesmo, ele usa as coisas que estão ali a benefício próprio, né? E até então, tudo que a gente puder fazer para poder minimizar, né, e contra-atacar o câncer, a gente tem que fazer. E no câncer de mama, e agora vamos para a mama, tem mais um fator ainda que influencia além disso tudo que a gente já falou, né? Que é a questão hormonal, né? Agora entra bem no endócrino, né? A gente sabe que 70% dos cânceres de mama, eles têm relação com estrogênio, ou seja, eles usam o hormônio feminino, esse hormônio feminino entra dentro da célula de câncer e estimula essa célula de câncer a se multiplicar. E qual que é a relação, Ariane, entre gordura e estrogênio, né? Por que existe essa relação? Exato. A gente tem dentro do tecido gorduroso, como eu comentei, que ele é um grande órgão vivo, ele não está apenas ali existindo para acumular gordura, a gente tem a conversão de alguns hormônios, inclusive a testosterona, que nós mulheres produzimos em alguma quantidade, ela também é convertida em estrogênio lá no tecido gorduroso. E depois da menopausa, se a mulher estiver acima do peso, isso pode ocorrer, não é, Douglas? E isso ser especialmente um fator de risco, porque a mulher vai continuar com esse valor do estrógeno, dos estrogênios um pouco acima do que uma mulher sem o aumento de peso. Então, ela vai continuar produzindo esse hormônio que vai alimentando essa lesão maligna que começou a se desenvolver. Sim. E daí você falou em menopausa, e a Mari Bukowski aqui, ela perguntou assim, ó, a idade pesa, Ariane? No quesito obesidade? Eu acho que ela quis dizer se à medida que a idade vai avançando, se existe um aumento, né, da propensão da mulher ser obesa, digamos assim, né, em condições normais. Existe sim. Nós sabemos que com o passar dos anos, especialmente no início da quarta década, então quando a gente entra ali nos 40, eu tô nessa. Você tá nessa? Ninguém me fala mais, nossa, como você é jovem, eu já tô com cara já dos 40, então... Não tá agora não, viu? Agora você ainda passa por 20 e poucos, né? Ainda tô enganando. Né? Então, o que acontece, eu até me perdi aqui. Qual foi a pergunta sobre a idade? Isso. Então, é assim, depois dos 40, o que a gente começa a observar é uma perda muscular, né? Que cerca de 3% do nosso músculo a gente vai perder por ano de vida
após os 40, essa é a estimativa. E o tecido muscular, ele é um grande protetor, né? Porque quanto mais músculo a gente tem, melhor é a nossa saúde de forma geral. Então, é a relação inversa com o tecido gorduroso, né? Então, a gente deve nutrir da melhor maneira os nossos músculos e eliminar o excesso de gordura. Então, sim, com o passar dos anos, a gente sabe que há essa redução do músculo e que isso leva a uma redução do gasto de energia, que é o nosso metabolismo. O nosso gasto do metabolismo cai. Então, se a gente continuar comendo a mesma quantidade das calorias, a nossa chance é de acumular mais peso ao longo dos anos. A estimativa é que a gente aumente cerca de 1 quilo por ano de vida, né? Ali na fase adulta. E você falou muito em composição corporal, só para fechar essa parte, a Sebastiana perguntou aqui, ó, existem falsos magros, já que você falou em musculatura, né, que apesar de terem até um peso dentro dos limites que a gente preconiza aí, mas por causa dessa falta de musculatura e mais tecido adiposo, eles são considerados obesos mesmo assim? Perfeitamente. É possível ser magro e ter um excesso de gordura corporal. E aí a pessoa, na verdade, ela não é magra, né? Ela tem um baixo peso e a gente considera muitas vezes até um caso de desnutrição proteica. Então, alguns erros de alimentação podem levar o paciente a ter baixa massa muscular e aumento do tecido de gordura. E o peso dele é normal, mas a composição corporal não. Muito bem. Entenderam, meninas, a importância aí do tema de hoje, né? Coloca aí se você entendeu. Eu tô achando vocês muito acanhadas hoje. Acho que elas estão aí meio receosas de se manifestarem, assim. Não, vamos perguntar aí, pessoal. Vamos lá. Tirar as dúvidas. Uma pergunta bem recorrente aqui, né? Se com o tratamento do câncer de mama, principalmente, as mulheres tendem a ganhar peso. A gente já falou bastante com a nutricionista Ana, que é a nutricionista com quem eu trabalho, em outras lives, e ela fala assim, né, que por causa das medicações que a gente utiliza, muitas vezes corticoide, muitas vezes isso pode aumentar um pouquinho essa não peso de gordura, mas a retenção hídrica, né, que acontece. Outra coisa também, isso até eu falei numa das lives com uma super mulher aqui, existe sempre aquela tendência, né, porque vai imaginar que tem câncer e vai ficar caquético, vai ficar fraca, e daí tem aquele reflexo de querer comer mais para, durante o tratamento, se fortalecer, mas também isso não é legal. Então, o que a gente sempre recomenda, assim, hoje mesmo, eu atrasei um pouquinho porque eu acabei de dar um diagnóstico de câncer para uma paciente. Então, assim, a gente tem toda aquela consulta de orientação e dentre as orientações, olha, você passa ali na recepção e já marca desde agora uma consulta com a nutricionista. Por quê? Ah, mas doutor, que é para quimio? Não sei ainda se a gente vai fazer cirurgia ou quimioterapia primeiro, falta alguns exames, mas você já vai indo lá para ela fazer uma primeira avaliação, ver essa composição corporal e ver que se já, desde agora, ela precisa fazer alguma coisa. Outra coisa, a gente não vai mandar você emagrecer, né, fazer uma dieta hipocalórica e mandar você fazer um monte de atividade física durante o tratamento, né? A gente vai segurar isso um pouco, né? Se você não engordar mais, já é grande coisa, mas depois, né, com as orientações de uma nutrição saudável, é uma consequência você começar a ter uma diminuição, né, do seu peso, assim, então, na quantidade de gordura. Então, meninas, todas vocês que comentaram aqui a respeito de ganho de peso durante a quimioterapia, durante o tratamento, comecem já desde agora a fazer uma avaliação nutricional. E daí, a próxima pergunta é a seguinte, Ariane. Eu já fiz dieta, já fui na Nutri, não aguento mais fazer zumba, e não emagreço 1 grama. O que eu faço? Me conta se tem mais tratamentos além dessa reeducação de estilo de vida. E talvez por que muitas vezes fazendo tudo direitinho as pessoas não emagrecem, e se tem mais opções aí para oferecer para elas, daí já entra no campo
do endócrino, né? Perfeito. Essas alterações relacionadas ao tratamento, Douglas, me permitindo voltar um pouquinho do corticoide, por exemplo, além da questão da retenção hídrica, né? Retém muito líquido e isso aumenta o nosso peso. O corticoide nas doses mais altas, ele gera fome também, né? Então, a paciente às vezes vai ter realmente uma fome por biologia ali, né? Um outro aspecto que é muito importante quando a gente aborda esse complexo sistema que comanda o nosso peso, é que nós temos uma área cerebral que chama hipotálamo, e o nosso peso é regulado lá nessa área. E existe uma região que é chamada de apetite hedônico. O que é isso? É um termo para dizer apetite pelo prazer. Então, todos nós gostamos muito de comer. Não pode ser diferente. Porque imagine se a gente não gostasse de comer, como é que ia ser, né? A gente não ia comer toda hora, a gente não faz coisas que a gente não gosta, né? A gente não busca isso. Então, isso até foi parte do processo de adaptação, para a gente sobreviver no planeta mesmo, né? Então, a gente tem a fome pela necessidade nutricional mesmo, de proteínas, de carboidratos e de gorduras, mas nós também temos a parte do prazer. E num contexto de estresse emocional, por exemplo, o alimento, ele é prazeroso. Todos aqui, sem exceção, temos os momentos de hoje eu mereço, hoje meu dia foi muito difícil, hoje aconteceu tal coisa. Então, e até não só pela questão da ativação da via do prazer, mas porque algumas vezes a comida está relacionada com a parte de socialização, você está com pessoas que você gosta, você está numa reunião familiar ou numa reunião de amigos, né? Antes da pandemia isso acontecia, né? Então, o comer, ele tem todo esse contexto, né? E não é apenas seguir uma alimentação, né? Como você comentou. O mais importante, no momento em que elas estão enfrentando o problema do câncer de mama, é ter uma dieta que vai fornecer tudo que ela precisa de nutrientes, né? Até para ela ter energia e fortalecer a parte imunológica e aguentar bem esse tratamento, que não é simples e não é fácil. E como a gente sabe que algumas medicações vão alterar essa via do apetite normal, e ela está numa situação mais vulnerável do aspecto psicológico, ela está mais sensibilizada, a comida entra muito como um fator nesse momento, né? Então, a gente observar isso e saber que isso pode acontecer nos permite ter ações para evitar, né, que isso seja um período em que a mulher ganhe muito peso e tenha muita mudança corporal. Até porque isso vai influenciar em alguns riscos que posteriormente a gente pode comentar, né? Então, esse é um ponto muito importante de entender do contexto da fome. E aí a mulher foi lá, foi na nutricionista, igual o Dr. Douglas pediu, conversou, a Ana organizou uma dieta muito boa, bem bacana, tá fazendo um pouquinho de exercício ou não, dependendo aí da fase do tratamento, da orientação que recebeu do Dr. Douglas, mas mesmo assim, percebe que está aumentando o peso. Então, a gente tem medicações que podem justamente atuar nesses mecanismos que podem ser alterados durante um processo de aumento de peso, né? Então, antigamente se usava esses remédios de emagrecer, né? Hoje a gente tem uma percepção muito negativa dessas medicações por conta dessa época, de alguns anos atrás, que se usava de modo muito exagerado, sem acompanhamento. Aqui que é perto do Paraguai, né, Douglas, o pessoal atravessa a fronteira e consegue um pouco de cada coisa. Então, isso acabou tornando ruim essa visão do tratamento do peso com medicação, né? Mas é importantíssimo a gente esclarecer que hoje nós temos medicações mais modernas, que são muito seguras, né? Que nós temos até possibilidade de usar, por exemplo, em pacientes com diabetes e que têm problemas cardíacos muito graves, né? Então, são medicações muito seguras
e que, inclusive, durante esse processo, caso a opinião médica aí conhecida, né, e que tenha necessidade desse tratamento, a gente pode e deve fazer uso da medicação. Mas lembrando também que, assim, que mesmo usando a medicação, continua fazendo todas as mudanças de estilo de vida, né? Não é Exatamente. substituir um tratamento pelo É. outro, né? Que é o que Eu muitas costumo pessoas falar, pegam. Ah, eu queria um remédio para me ajudar, mas calma, você já está fazendo todo o resto. O outro resto ainda não deu certo, né? Ou já deu, já está fazendo e continua. Então, exatamente. A gente é, precisa colocar como, eu coloco como 4 pilares, né? Um deles é a alimentação, esse acompanhamento nutricional e segmento do plano nutricional, né? Acho que ter o papel só não vai resolver o problema, né? O segundo é a atividade física, se possível, visando aumentar o gasto de energia e sensação de bem-estar e outros benefícios. A parte do comportamento alimentar, então entender essa influência do estado emocional, algumas vezes psicoterapia, né, para nos ajudar a entender alguns pensamentos que a gente tem. E a medicação. Então, a base não vai estar bem formada se faltar um desses pilares, né? muito bem. A gente já está aí quase no encerramento, por isso eu queria te fazer duas perguntas. E vamos começar, talvez, qual que é a maneira errada de tentar emagrecer ou perder peso, assim? Talvez algumas meninas se identifiquem aí com o que a gente vai falar. E depois, né, você já comentou um pouquinho, mas qual que é a maneira certa? Vamos aprofundar um pouquinho mais na maneira certa. Vamos lá. A maneira errada é tentar pegar a receita ou a dieta de qualquer pessoa que deu certo para alguém e tentar fazer isso por conta. É claro, a gente sabe que algumas coisas são de conhecimento geral, né, Douglas? Ai, tem que diminuir o refrigerante, tem que diminuir os açúcares, as comidas que são mais calóricas, mas nem sempre isso vai dar certo, vai ser o suficiente. Porque às vezes a gente compensa na quantidade de outra coisa, a gente coloca mais azeite ali na salada, ou uma gordurinha a mais no um bacon no feijão, sabe? São coisas muito minuciosas que a gente muitas vezes não tem esse conhecimento, não tem como saber, na verdade, né? Porque é bem específico da parte da nutrição. Então, acho que a maneira mais errada é tentar achar uma maneira milagrosa de que isso vai acontecer e fazer uma dieta muito radical, até porque a falta de nutrientes acontece, né? Então, eu recebo muitos pacientes que fazem muitas coisas que não deveriam ser feitas, e aí vem com queda de cabelo, a pele extremamente seca. Então, isso pode também colocar a pessoa em risco, né? E a alimentação vai ter a influência de vários hormônios também nessa regulação e até alterações no equilíbrio da água do corpo. Então, alguns graus de desidratação podem acontecer, né? Se a pessoa fizer alguma coisa muito, muito errada. Então, busque orientação profissional. Acho que essa é a grande maneira da gente seguir esse tratamento, ter bons resultados, né? É uma doença muito complexa, mas que tem tratamento. Acho que esse é o grande ponto. E como eu estava comentando antes, a melhor maneira da gente abordar as questões do peso é com informação, é com ajuda multiprofissional. Buscar um médico que te oriente, não que te fale apenas você precisa emagrecer, vai fazer exercício, né? É além disso, a gente conhece hoje que vai passar um pouquinho além dessa orientação. Isso vai ser necessário, fundamental, não apenas para reduzir o seu peso, mas para melhorar a sua qualidade de vida, sua expectativa de vida, né? Os resultados aí do tratamento do câncer de mama, mas ir além disso, né? Não desistir de se tratar, eu acho que é o grande ponto, porque às vezes não vai conseguir na primeira vez, a gente vai ter que ajustar algumas coisas, e vamos em frente. Isso é possível, sim, de melhorar. Muito bem. Por falar em informação, né? Você tem um canal de informações aí na internet. Eu estava tentando colocar aqui, deixa eu ver aqui se vai dar certo. O seu Instagram, né? Que é @endócrino.ariane_delay, né? Então, Isso. eu tenho acompanhado muitas dicas ali, né? Também estou aí nessa jornada.
Então, vale a pena vocês seguirem a Ariane lá no Instagram. Não sei se você tem algum outro canal, assim, de educação que você costuma fazer. Eu acho que, por enquanto, é o Instagram, né? É o Instagram, principalmente. Eu divulgo as mesmas informações no Facebook e tô me encorajando no YouTube, Douglas. Você é uma grande inspiração para isso, tá? Queria até deixar público o meu registro aqui, que eu pretendo alimentar meu canal lá e divulgar essas informações, com certeza. Muito bem. Última pergunta da noite, não querendo tomar mais o seu tempo aí, Ariane. A gente falou muito aqui de obesidade, mas assim, tem meninas que perguntam, alguém perguntou aqui, eu só não vou conseguir achar. Existe relação entre problemas de tireoide e câncer, ou câncer de mama, mais especificamente? Existe essa relação? Não, entre a alteração da tireoide e o câncer de mama, a gente não vê nenhuma relação, tá? A gente tem que lembrar que as doenças da tireoide são bastante comuns, né, Douglas? E podem algumas vezes acontecer em conjunto, mas causar o câncer de mama, não. E outra coisa, daí eu vou falar da minha parte, já que a gente falou em tireoide, meninas, mamografia não causa câncer de tireoide, pelo menos do ponto de vista do mastologista, quero ver do ponto de vista do endócrino. Não causa, é uma dose baixíssima, né, de quantas vezes menos do que um raio-x, eu já não me lembro mais, né, tem essas relações, não tem? Tem, não, mas é bem menos. E outra coisa, mais do que isso, né, Ariane? Benefício, não sei se vocês né, Douglas, de fazer a mamografia, acompanhar esse risco da mama, né? Isso. Quando você faz a mamografia, né, geralmente tem um protetor justamente para o seu pescoço ele não chegar ali na área do raio, né? Então, nem precisa aquele protetor. Tem gente, mas eu quero usar o protetor de tireoide. E eu sempre falo assim, raio, meninas, não faz curva, tá? O raio, quando sai do aparelho, ele vai reto para baixo. Ele não dá uma volta pela sua tireoide para daí ir lá para o filme, né? Então, não tem problema de fazer mamografia e não tem relação nenhuma aí com problema de tireoide. E até mesmo, assim, aproveitando a deixa, a radioterapia, assim, não é uma complicação muito comum. Então, ali sim é uma grande dose ou muito maior, né, do que a mamografia. E mesmo assim não é uma questão comum da gente observar. E diabetes, que é uma outra doença prevalente, você falou insulina, será que a insulina que o paciente diabético precisa aplicar, ela aumenta esse risco aí de câncer por causa disso? Agora as meninas diabéticas ficaram assustadas. Bom, se insulina causa câncer, eu estou perdido, já estou. Imagine só, né? O problema não é na insulina, é no problema do funcionamento lá dentro das células. Então a insulina liga no seu receptor lá em todas as nossas células e isso passa uma mensagem. O problema está nessa mensagem. E isso é uma das coisas responsáveis pela origem do diabetes tipo 2, que é o que a gente vê aí em 90% dos casos, né? Então, é o funcionamento dela dentro da célula, é o sinal dela que é alterado. A insulina, quando a gente precisa dela para tratamento, não tem relação nenhuma com causar nenhuma lesão maligna, e é fundamental para a gente conseguir controlar os níveis de glicose e até não dar risco de outras complicações, né? Muito bem. Muito bem, Ariane, muito obrigado pela sua participação. E eu queria que você desse suas mensagens finais para as meninas. Aqui a gente teve quase 150 meninas nos assistindo aqui simultaneamente, nos 3 canais, né? E que mensagem você deixa aí para elas? A maioria estão passando ou já passaram pelo câncer de mama. Do ponto de vista aí endocrinológico, assim, qual que é a mensagem que um endócrino dá para uma menina que já teve ou está passando pelo tratamento de câncer de mama? Olha, cuidem muito bem da sua saúde, a nossa alimentação é uma fonte de nutrientes e de coisas extremamente importantes para esse momento que vocês estão passando ou passaram, né? Busquem ajuda de um profissional da nutrição, de uma endocrinologista, porque a gente vai conseguir te ajudar a ter mais qualidade de vida, a cuidar dessa questão do peso. A gente conhece hoje bastante a relação até com
o resultado do tratamento, eu acho que estamos prontos para acolher as pessoas que estão sofrendo por essa questão do peso também para tratamento. Eu acho que essa é a minha grande mensagem, que vocês sejam acolhidas Muito bem. tratamento. Nós agradecemos todas as mensagens aqui, né, de carinho, como a Rai. Eu acho que você conhece essa menina aqui também, a Irene, Olha né? só. Conheço. Também várias outras meninas aqui que nos deixam, né? Olha aqui, que Deus abençoe vocês, médicos maravilhosos, muito obrigado. Estamos Obrigada. recebendo também aqui Feliz Páscoa, né? Então, agradecemos a todas, né? Manerem no chocolate, né, meninas, nessa Páscoa aí. Isso aí. Então, vai uma dica, então, de chocolate. ó, vamos lá. Prefiro aqueles que são mais amargos, com um pouco mais de cacau, que aí vão ter algumas substâncias mais antioxidantes e menor teor de açúcar. Muito bem. E lembrar que a Páscoa, né, meninas, é uma mensagem de esperança, né? Não é uma mensagem aí de você começar a comer o que não deve, sim, né? A esperança que nós tivemos, né, na morte de Jesus aí, trazendo uma mensagem aí de esperança para todo o mundo. Então, é isso que deve ficar aí na Páscoa. Obrigado, Ariane. Muito Um abraço. obrigada. Então. Fiquei muito Tá, feliz Jorge. com a participação. Espero ter tirado algumas dúvidas, esclarecido. Um beijão para vocês. Uma boa Páscoa para todo mundo. Tá bom.